Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Abra comigo sua Bíblia, carta de Tiago, capítulo 5, por gentileza. Carta de Tiago, capítulo de número 5. Desde já que Deus abençoe essa liderança, o irmão, minha irmã que lideram esse grupo de jovens. Pastor Oswaldo, que Deus abençoe o Senhor. É uma honra, uma gratidão imensa estar aqui. Deus abençoe essa amada igreja, esse bairro, amigos que aqui se encontram. Deus abençoe vocês, todos vocês sem exceção. Carta de Tiago, capítulo 5, versículo 7. Quem encontrou, diga amém. Amém. Na minha tradução está escrito: sede, portanto, pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda o precioso fruto da terra e o espera com longa paciência, até receber a chuva, têmpora e a seróia. Sede também pacientes, fortalecei o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Aleluia! Não vos queixeis uns contra os outros, irmãos, para não seres condenados. Eis que o juiz está à porta. Eis que o juiz está à porta. Amém. Tomai vosso assento, por favor. Aleluia. Irmãos, eu tenho alguns materiais lá fora. Após a pregação, os irmãos podem consultar. Eu e minha esposa estaremos recepcionando os irmãos. Tem um tema em livreto, da qual preguei aqui no congresso do ano passado, que se chama Apocalipse, o juízo final. Os irmãos quiserem adquirir, abençoamos o ministério, sintam-se à vontade. Eu quero pregar nessa noite baseado no tema paciência, perseverança e coragem. Se não for incômodo, eu acredito que não, mas se você puder, repita após mim: eu preciso de paciência, perseverança e coragem. O Espírito Santo, ele revelou muitas coisas a Tiago, coisas essas que são uma realidade nos dias atuais, coisas essas que problemas, erros e situações que foram reveladas a ele há muitos anos atrás, mas que hoje ainda fazem sentido e ainda estão em vigência, porque a palavra de Deus, ela não fica limitada à caixinha de promessa. A palavra de Deus, ela não ficou no passado, presa em Jerusalém há 2000 anos atrás. A palavra de Deus, ela é eterna. Glória a Deus. Alguns chamam essa carta de Provérbios do Novo Testamento. Por quê? Porque ela é muito prática. Se você ler essa carta do 1 ao 5, você não vai levar nem 30 minutos, porque é uma carta sapiencial, é uma carta muito simples. Até uma criança de 10 anos entende o que está escrito aqui. Tiago, esse meio-irmão de Jesus terreno, filho de Maria, líder da igreja em Jerusalém, nesse capítulo ele havia descrito os pecados cometidos pelos crentes da alta classe, os crentes ricos, pecados que esses crentes cometeram contra os irmãos mais simples da igreja, a qual Tiago chama de os justos.
nos exorta. Ele exorta os crentes da alta classe, porque, em primeiro lugar, por acumularem o dinheiro que poderia ser usado para ajudar os pobres. Em segundo lugar, por reterem os salários urgentes dos que colhiam nos campos. Era um trabalho comum na época. Era comum trabalho escravo, trabalhos em chácaras dos altos patrões. É comum você ver em filmes e séries esse tipo de trabalho, porque era comum na época. E em terceiro lugar, por viverem gananciosamente em luxo, visando o prazer. Em último lugar, por condenarem e assassinarem, é o termo que o Tiago usa, socialmente e financeiramente, esses irmãos. Resumindo, na igreja havia os crentes mais simples e havia os crentes mais ricos. O dinheiro não é pecado. Uma boa vida social não é pecado. O problema, Paulo disse, é o amor, o apego ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Jesus disse: vocês não podem servir a Mamon, o Deus do dinheiro, e a Deus, ou um ou outro. E essa igreja estava dividida. E Tiago não está escrevendo para um lugar específico, como faz Paulo. É como vemos carta de Paulo aos Romanos, aos Tessalonicenses, por aí vai. Mas Tiago escreve para os irmãos crentes em geral, no contexto, aos nossos irmãos judeus em geral. E a partir do versículo 7, no início do capítulo, ele está falando dessa situação em si. De versículo 7 para frente, ele fala, ensina, olhe para cá por favor. Ele fala para consolar os irmãos que estavam sendo oprimidos, a serem pacientes, não desistindo, não temendo, não tendo ira, injúria uns dos outros. O que ele está dizendo é: sede pacientes aqui para os irmãos que estavam sendo oprimidos por esses irmãos de uma patente mais alta. Ele diz para persistirem, para se fortalecerem. E ele fala para esses irmãos que o foco da vida cristã na terra não é se preocupar com aqueles que os perseguem, com aqueles que os ofendem. Tiago vai deixar claro que o foco da vida cristã não é perder a salvação por causa de Beltrano, por causa de Ciclano. Tiago vai deixar claro que o foco da vida cristã é a vinda iminente do Senhor Jesus. Alguém está entendendo? Está difícil de entender. Tiago está dizendo que a preocupação principal da vida cristã não é com A, não é com B, não é com C, é com a vinda de Jesus. E ele explica isso como se fosse um alívio. Ele diz: irmãos, não se preocupem com isso, mas se preocupem em se preparar para a vinda de Jesus, nosso Senhor. E ele fala como se fosse um alívio. É como se ele estivesse dizendo: aqui embaixo vocês sofrem, vocês carregam as cargas uns dos outros,
você tem que aturar o irmão do seu lado. Isso no sentido positivo e negativo. E quando ele fala da vida de Jesus, ele está dizendo que a vinda dele vai ser um alívio para os crentes oprimidos. E eu quero que você entenda essa noite que nosso foco principal é aguardar a vinda de Jesus. Só que para esperar e fazer parte da vinda de Jesus, existe uma graduação, existe um processo, existe uma escada, um degrau para ser subido. E nós vamos ver aqui hoje quais são esses degraus. Eu já adianto que eu não sou aqueles pregadores que começam mandando você pegar na mão, na bochecha. Fique em paz. Minha palavra é direta e baseada na Bíblia. Então eu vou rasgar o verbo aqui hoje. Vai ser a palavra, irmão. Aleluia. Em primeiro lugar, Tiago diz aos irmãos que devem ser pacientes até a vinda de Cristo. E ele usa uma parábola para refletir a paciência dos irmãos. No versículo 7. Ele diz: eis que o lavrador ou o agricultor aguarda o precioso fruto da terra e o espera com longa paciência até receber a chuva. O que ele está dizendo é: o lavrador aguarda o fruto crescer, ele aguarda a chuva chegar, mas enquanto isso, ele tem que ser paciente. E a igreja precisa viver numa constante paciência, sem perder o foco. Nós precisamos viver em paciência, que é fruto do Espírito. Gálatas 5. Paciência e perseverança, constância. Crente sem fruto do Espírito e sem constância vai cair. E eu percebo crentes que ficam desfocados com coisas que não deveriam focar. Às vezes desfoca muito fácil porque sua casa não foi edificada sobre a rocha. Foi Jesus que disse: aquele que edifica sua casa sobre a areia, vem a tempestade, vem a chuva, vem o vento, derruba. Mas aquele que edificou a sua casa na rocha, vem vento, vem problema, vem prova, vem luta, pode vir o que for, mas o crente que edifica a casa na rocha, ele fica. Quem está entendendo isso aqui? Então, se você desfoca, desvia, se afasta por causa de relacionamento, por causa de amizades, por causa, tá na moda, por causa do amigo ou da amiga que te deixou, ou do namorado que te deixou, ou do namoro escandaloso que acabou, fique em paz, porque o que é de Deus prevalece para a sua vida. Então o crente não pode se desfocar do foco. O foco é o céu. Aleluia. E quem almeja o céu faz a diferença na terra. Aleluia. Eu queria que fulano estivesse aqui. Você fala de Jesus para ele quantas vezes? Eu queria que Beltrão estivesse aqui. Quantas vezes você marcou a visita na casa dele? Ah, mas
mas eu queria subir na vida espiritual. Eu tinha chamado, eu tinha promessa, mas por que não foi para frente? O profeta entregou a profecia, trouxe a revelação, e eu fiquei parado, eu estagnei, eu mandei para trás. Porque às vezes você prestou atenção em detalhes que não era para prestar. E aí você perde a bênção de Deus. Você perde o trajeto, é atrasado. Porque focou no que não era para focar. Quer fazer o que Deus não mandou fazer. Quer ir para onde o céu não mandou ele ir. Existem irmãos que têm chamada, têm vocação, têm promessa. Mas às vezes a gente tem que se questionar, pastor, por que esse camarada não vai para frente? Porque às vezes está desfocado. E nós não podemos desfocar. Adão desfocou no paraíso. Foi no paraíso, não foi fora do paraíso. Foi na igreja, no paraíso. Ele desfocou lá dentro. Sabe como? A ordem era uma só: não coma do fruto. Aí veio o pregador de voz mansa, veio o coach, veio o amaciante de ego. Ó, se você comer, tu vai ser Deus, tu vai ser o cabra, tu vai ser o nota 10, vai brocar. O diabo, a serpente, porque teve lugar de fala, teve acesso ao público, teve acesso aos ouvidos, teve acesso ao microfone. Ele fez, lançou a semente do mal, influenciou. O que Adão fez? O que Eva fez? Dissocou. E um abismo puxa outro abismo. Dois que desfocaram, desfocou a humanidade inteira. A seriedade do que é o desfoque. E só para você não ficar triste comigo, nessa noite eu creio que você sairá daqui mais focado em Deus. Eu quero acreditar que nessa noite você sairá daqui dizendo: hoje Deus falou comigo, hoje eu tenho uma solução, hoje Deus me deu a resposta. Saia daqui hoje acreditando, crendo, dizendo para si mesmo: eu posso, eu consigo, tudo naquele que vai me fortalecer. Em segundo lugar, Tiago diz que os irmãos devem fortalecer seus corações, pois a vinda do Senhor é iminente, ou seja, é chegada. E o termo grego aqui é chegada, é vinda, é iminente. Esse termo aqui no original é como se fosse assim: ele está à porta, ele está à espreita. Muitos dizem: Jesus voltar, isso é coisa de velho. Minha avó morreu dizendo isso, meus pais morreram dizendo isso. Isso aí, Jesus voltar nada, isso é balela, isso é conversa, isso é história. E os sinais acontecendo, e eles cegos. Porque quem é natural, quem é carnal, nunca entenderá as coisas do Espírito de Deus. Tiago diz que os irmãos devem fortalecer. Mas como? Quando nosso celular descarrega, colocamos para carregar. Quando aquele fone Bluetooth descarrega, você coloca para carregar. Quando a energia acaba dentro da sua casa, a primeira coisa que você vai procurar é o disjuntor para saber se está ligado ou desligado. Primeira coisa que você faz quando percebe que o café da garrafa acabou, vou fazer outro.
A água da garrafinha acabou, vou colocar outra. Mas quando a prova vem, quando a luta vem, quando a tentação, quando o diabo arrudeia de perto, às vezes não está preparado. A bateria do crente: oração, jejum, leitura bíblica. Oração, jejum, leitura bíblica. Oração, jejum, leitura bíblica. Não pule essa fase. Crentes que não oram nunca terão suas raízes fortalecidas. Jesus tinha vida de oração. Ele não pregava, não fazia qualquer coisa sem antes de ir no monte orar. Paulo tinha vida de oração. Sabe o que ele falou para os Tessalonicenses? Orai sem cessar. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Daniel orava 3 vezes ao dia, como todo e qualquer judeu tradicional. Os islãs oram quase 5 vezes ao dia. E os crentes têm que orar sem cessar. Se você não orar, você vai cair mesmo. Se você não ora, você vai pecar mesmo. Se você não ora, você também não vai aprender a vigiar. Orai e vigiai. Se você não ora, você não vai vigiar. Se você não vigia, você não vai orar. Estou te dando a senha, irmão. Ore sem cessar. Eu tenho que parar nas atividades corriqueiras e ajoelhar? Não. Ore sem cessar. Ore em casa, ore no ônibus, ore no Uber, ore no trabalho, na rua, na escola, onde você estiver, porque a presença do Espírito Santo de Deus estará com você. Quando você passar a ter uma firme vida de oração, eu não estou dizendo que não tem. Eu estou dizendo que quando alguns começarem a ter uma firme vida de oração, as portas do céu vão se abrir. Segundo lugar, jejum. O costume da igreja de Atos era o jejum. Paulo jejuava. Jesus jejuava. A igreja primitiva, na Idade Média, também jejuava. E isso é mandamento, é ordem bíblica. Tem amparo no Novo Testamento. Jejum é prática de crente. Jesus disse: se você não jejuar, irmão, essa cansada, esse demônio aí não vai sair, não. Esqueça. Jejum, caso de demônio só sai com jejum e oração. E infelizmente existem pessoas, o que eu vou dizer agora vai te chocar, mas é verdade. Infelizmente existem pessoas que estão com cão no couro, porque não estão jejuando. Não tem vida espiritual com Deus. Resultado: possessão, problema, pecado, luta, tribulação, contenda. E não pense que possessão é só colocar a mão para trás e deixar algo, não. A primeira coisa que Judas fez quando foi cheio de diabo, entregar Jesus. Então cuidado. Quer evitar o problema antes que ele chegue? Então fica firme na oração e no jejum. Quer evitar de cair no pecado? Então se fortaleça na prática do jejum e da oração. Você quer subir de nível espiritual, ministerial? Então comece a ter uma vida rígida de oração e de jejum. Não existe poder fast food. Não existe poder miojo 3 minutos, não. É vida de oração.
no joelho. Minha avózinha, que partiu para o Senhor em dezembro, ela tinha uma vida de oração. E quando eu passava na casa dela, lá na roça, de madrugada, 4 da manhã, ela estava, o hino da harpa, velho. 4 da manhã eu estava entrando no hino da harpa e orando ao Senhor. Ela nunca começava o dia antes sem ter uma oração. Colocamos nossos celulares para carregar, mas não nos carregamos no joelho de Deus. Quer ter poder na vida? Então continue orando. Quer subir de nível? Quer melhorar a sua vida profissional? Então continue tendo vida de oração. Porque a oração, ela faz coisas que os homens não podem fazer. O jejum faz coisas que os naturais, os carnais não conseguem fazer. O carnal, o natural diz, não tem jeito, acabou, morreu, não vai vingar mais, não vai encher mais. Mas aqueles que ainda estão no joelho, com a esperança fervorosa, estão dizendo, ainda tem vida onde colocaram morte, ainda tem porta onde taparam com a muralha, e Deus vai estender a sua mão. Alguém pode olhar para o grupo e dizer, acabou. Mas a primeira coisa que a igreja fez quando Pedro foi preso na prisão, Atos capítulo 12, a primeira coisa que ela fez não foi divulgar no status do Zap, não foi ir para os stories, não foi para o Facebook, não foi desviar, cair fora, fugir de medo, não foi que nem Jonas. A primeira coisa que fizeram quando Pedro foi preso, eles disseram, vamos dobrar os joelhos porque ele vai ser solto em nome de Jesus. E a Bíblia diz que quando a igreja começou a orar, Deus mandou um anjo, soltou Pedro e ainda cegou os guardas para não virem ele saindo. Quando ele bateu na porta do cenáculo, foram abrir a porta e disseram, só pode ser um fantasma, não pode ser verdade. Quando abriram, viram Pedro entrando e só puderam dizer uma coisa, foi o poder da oração. Leitura bíblica. Memorizamos com facilidade. Lançamento da Netflix, novas séries, novos filmes. Memorizamos a prévia da novela. Memorizamos a nova fofoca do momento. Mas não conseguimos memorizar um versículo bíblico. Não conseguimos decorar a mensagem que o pastor prega. Vem pro culto e pergunta, qual foi o texto áureo? Eu não sei. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Eu não sei. Foi o que o pastor disse. Sua Bíblia está lá na estante, aberta, no Salmo 91, achando que isso abre porta. Isso é misticismo, não abre nada. O que abre é você meter a cara na Bíblia e ler. E não é para ler como um livro qualquer, não. É para ler para se encher. É para ler para se edificar. Deus disse para Josué, não aparte o livro dessa lei da sua boca. O salmista disse, eu guardei da palavra. Para que propósito? Não pecar contra ti. Salmos 5, versículo 9. Com que purificará o jovem o seu caminho?
E o salmista próprio responde, observando conforme a tua palavra. O apóstolo João disse: sabemos que estamos nele, se guardarmos os seus mandamentos. Ame essa palavra. Tire um tempo para se dedicar a ela. Ela é valiosa para se perder assim. Ela é muito valiosa para deixá-la abandonada de lado. Essa palavra é importante. Comece a memorizá-la com a mesma facilidade e dedicação que você memoriza outras coisas. Pô, hoje em dia tem Bíblia em áudio, Bíblia em texto, Bíblia em vídeo, em filme, o que for. Tem o que você quiser. Bíblia aplicativo, Bíblia offline, online. Tem tudo aí. E não abrimos nossos olhos. É a palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu. João capítulo 6, a multidão veio, não por causa da pregação dele, mas porque ele multiplicou pão. Vi atrás de Jesus pelas coisas que ele faz. Só vou seguir ele pelo que ele faz, pela porta aberta, pela chave do carro, pelo pão que ele multiplica. E Jesus, tu tem que me seguir pelo que eu prego, rapaz. Aí Jesus disse: não trabalhai pela comida que perece, mas trabalhai pelo pão que não perece. Em seguida ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Priorize o pão espiritual, que as coisas na sua vida darão certo. É muito fácil confiarmos na pregação do pregador, do pastor. É fácil confiarmos em alguém que abre a Bíblia pra gente. Porém, mais fácil ainda é chegar em casa, tirar um momento e ler ela, como se fosse a coisa mais preciosa de sua vida. Dê valor a essa palavra. Dê valor a essa palavra. Dê valor a essa palavra. Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Conhecimento da palavra de Deus. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Ou seja, muitos não temem a Deus porque não têm conhecimento da palavra de Deus. Muitos não têm mais temor a Deus, a sua casa, porque às vezes se esqueceu da palavra de Deus. Então dê valor a essa palavra. Ata ela na sua língua. Ata ela na sua mente. Moisés disse lá no Antigo Testamento aos pais: coloquem, gravem, escrevam a palavra na testa de seus filhos, para que eles nunca se esqueçam dela. Porque a palavra tem muito valor na vida do ser humano. Quer ir para o céu? Quero. Se prepare. Quer ir para o céu? Quero. Se prepare. Jejum, oração, leitura bíblica. E a oração mesmo, irmão. Meia hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Houve um teólogo muito importante que ele falou assim: eu não me levanto da minha cadeira enquanto eu não perceber que meu coração se elevou a Deus. Os homens do passado, seus hábitos
ficavam grudados nas paredes, de tanto eles orarem em voz alta. Imagina entrar no quarto de alguém e sentir um baixo na parede, de tanto cada orar. Eu queria pregar como Beltrano. Você ora quantas horas como Beltrano? Eu queria cantar, pastorear, ser como ele. Você pagou quanto do preço que ele pagou? Eu queria ser famoso que nem ele. E você sabe quantas que ele tem para poder chegar ali? Queria ser como ele. Você sabe o preço que ele pagou? A unção tem custo. A unção tem custo. Não pense que eu subi aqui de qualquer maneira. Não pense que o pastor sobe aqui de qualquer maneira. O altar exige sacrifício. Vida de sacrifício. Em terceiro lugar, é o último ponto. Tiago diz que os irmãos não devem se queixar uns dos outros, porque o juiz está às portas. Repita após mim: o juiz está à porta. Tiago diz: não se queixem uns contra os outros, não julguem uns os outros, porque só há um juiz e ele já está à porta. E a palavra aqui no grego original é: ele já está à frente, ele já está presente. Muitas das vezes olhamos muito para quem está do nosso lado, mas não olhamos como está a nossa vida. Isso aqui não é carne não, irmão. Isso aqui não é direita não, isso aqui é Bíblia. Tiago diz que temos que ser como homem. Perdão, não podemos ser como homem que vai no espelho, sai e se esquece como era. Tem que olhar no espelho e dizer: eu sou essa pessoa, eu preciso disso, eu falhei nisso, eu errei nisso, eu tenho que aprender isso. Tem que confessar que depende da graça de Deus. Cadê aquele obreiro? Cadê aquele jovem? Cadê aquele adolescente que por causa de um julgamento alheio ele saiu? Por causa de um julgamento alheio ele caiu fora. Por causa de um dedo na cara, por causa de uma print, ele agora está no... Onde está ele? Pensamos que podemos ser juízes alheios, e Tiago diz: só tem um juiz. Mas isso também não nos impede de realizarmos nossa missão como igreja. Jesus disse em João 7,24: julguem segundo a reta justiça, mas também não julguem para não serem julgados. Ou seja, só julgue o conhecimento da causa, só julgue pela reta justiça. Na época que eu estudava, quando eu era adolescente, no polivalente, eu percebi que alguns jovens precisavam de conselhos, precisavam de opiniões, de comentários, para fortalecê-los, antes que alguém de fora viesse e dissesse para eles. Eu dizia: rapaz, isso está errado. Não ande com ciclano, não ande com Beltrano, vai dar problema. Enxerga. E às vezes, pessoas soberbas, orgulhosas, que não dão ouvidos, resultado, se dão mal, pagam o preço que não era para pagar, porque não seguiram o conselho.
E eu estou falando de conselhos de pessoas que querem o mal, querem o fim, a destruição. Não! Conselhos de pessoas maduras, conselhos construtivos. Tem gente, pastor, que despreza muito o conselho pastoral. Quando quebra a cara, ô pastor, ajuda ele. Corre para os pés do líder. Manda um zap, ô, me ajuda. E Provérbios 2 diz: não despreze o conselho da sua mãe e do seu pai. Muitos, não todos, muitos dos que hoje estão lá fora, no mundo, nas bebidas, nas drogas, na prostituição, muitas das vezes é porque não seguiram conselhos que deveriam ter seguido. Ah, mas vai custar isso, vai custar aquilo. Mais vale custar uma parte da sua vida do que custar toda a sua vida. Dê valor ao conselho de alguém que sabe mais que você. Josué teve Moisés. Ruth teve Noemi. Jesus teve João Batista. Timóteo teve Paulo. João teve Pedro. E nós desprezamos os conselhos de quem mais está perto de nós. Nunca despreze o conselho de alguém que já passou pelo que você vai passar, porque você vai precisar. Se hoje alguns se dão bem na vida, é porque seguiram conselhos. Se hoje, para a glória de Deus, eu me dei bem em muitas áreas, porque eu dei ouvidos a quem veio antes de mim. A minha mãe, meus pastores, meus líderes. Eu parei para ouvir, eu sentei antes de falar. Não pense que eu comecei pregando bem. Não pense isso. Eu comecei mal mesmo. Aqueles versículos decorados, nada com nada, sabe aquela coisa? Mas eu parei para ouvir. Isso me fez melhorar, pastor. Pare para ouvir quem sabe mais que você. São frutos que você vai colher na sua vida. E Tiago diz que nós temos que ter cuidado com a forma que lidamos com nossos irmãos, pois há um juiz que nos observa. E naquele grande dia nós daremos conta de tudo aquilo que fizemos, tudo aquilo que falamos. 2 Coríntios 5:10, Paulo diz: nós teremos que comparecer. Olhem para cá, por favor, já estou encerrando. Paulo diz: todos nós haveremos de comparecer no tribunal de Cristo, para sabermos se nossas obras serão ruins ou más perante Ele. E naquele dia, o que vai ter de crente, pastor? Dizendo: mas eu fiz isso em seu nome, eu preguei em seu nome, cantei em seu nome, entreguei roubo em seu nome. E Jesus: eu não quero saber do meu nome, porque meu nome faz, meu nome cura, meu nome faz mesmo, é. O importante do tribunal de Cristo não vai ser o nome de Jesus, vai ser o seu nome. Se preocupe se seu nome estará lá no livro da vida. Os discípulos em um momento disseram: Jesus, nós pregamos, curamos, expulsamos demônios, a capetada caiu fora. Aí Jesus: não fica alegre com isso não.
Se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Preserve seu nome lá. E no juízo final, a Bíblia diz que os livros serão expostos, serão abertos. O livro da vida. A palavra será aberta. E os nomes daqueles que não terão acesso ao céu também estarão lá. No tribunal de Cristo serão julgados. Alguns terão galardão, outros não. Porque galardão é para quem trabalha. Galardão é para quem paga preço, a glória é sua. Galardão não vai ser para todos. Viu? E no juízo final, quem vai ser julgado não vai ser a igreja. Vai ser a humanidade. E quem vai julgar este será Jesus, Deus, a divindade e a igreja e os 12. Esses julgarão a humanidade no juízo final. Perceba que há uma diferença: tribunal de Cristo e juízo final. Juízo final, o nome já diz, final é o último dos juízos. Mas cuidado para você não estar na fila do juízo final. Porque vai ser fácil passar pelo tribunal de Cristo, pelo grande trono branco, pegar o galardão, sentar na arquibancada e assistir julgando todo mundo. Mas difícil será para aqueles que infelizmente não passarão pelo tribunal e terão que passar pelo juízo. Jesus. Meu nome é santo. E lá todos serão expostos. Apocalipse 22. Todos serão expostos naquele grande dia. Os adúlteros serão expostos. Os fornicadores serão expostos. Os mentirosos que praticam e amam a mentira estarão lá. E os que desprezaram a palavra também estarão lá. Então dê valor a essa palavra. Dê valor a estar debaixo da humildade. Porque crente soberbo julga todo mundo, mas não julga a sua própria vida. Tiago disse, no capítulo 2 ou 3, se eu não me engano, ele disse: se alguém de vocês diz mestre, doutor, pregador, vejam as obras deste para ver se ele é mesmo isso aí. Então, quando você vê alguém que julga muito, mas não julga a si mesmo, tenha cuidado. Tenha cuidado. E no juízo final, eles também estarão lá. Mas e nós, Valdir, que andamos aqui embaixo com retidão, com justiça e santidade? E nós estaremos lá para, infelizmente, julgar eles que não passaram pelo tribunal. E não será um momento alegre, não será um momento célebre, será de tristeza. Imagina ter que julgar aquele irmão naquele dia, porque ele deu lugar à soberba, e infelizmente terá que ir para o lago de fogo. Isso não é alegre, isso não é felicidade, isso é tristeza. O que eu estou pregando aqui essa noite é um clamor da igreja do Senhor. O que eu estou falando aqui é um clamor, é um pedido do próprio Deus. Vamos tomar cuidado com nossos julgamentos. Vamos tomar cuidado com o que nós falamos. Tiago disse que a língua é tão perigosa que ela pode tocar fogo numa floresta inteira.
Cuidado com as palavras que você solta. Porque elas têm poder para destruir ou levantar. Tem crente que não tem palavra de sabedoria. Vê um problema e não consegue manter a calma. Não tem palavra de vida sobre morte. Não consegue se levantar com aqueles que estão se levantando. Quer botar mais para baixo, mas levantar? Não. Paulo disse: se alegrem com os que se alegram, chorem com aqueles que choram. Vamos começar a nos levantar com aqueles que estão prontos para se erguer. Vamos ajudar quem caiu. Vamos ajudar quem se afastou. Vamos ajudar, vamos levantar. Não vamos matar, não vamos pisar, não vamos colocar para fora. Vamos dar mais uma chance. E Deus está dizendo a alguém aqui nesse momento: dê mais uma chance. Dê mais uma oportunidade. Dê mais uma chance a Ele. Dê mais uma chance a Ele. Eu sei que trabalhar com publicidade é difícil. Eles têm a mente deles, o pensamento deles, eu sei. Mas o que Tiago está dizendo aqui é: só tem um juiz. Glória a Deus. Sejam pacientes, sejam perseverantes, sejam corajosos. Essa é a palavra que Deus nos dá hoje. Paciência, perseverança, coragem. Pastor Oswaldo, tenha coragem, tenha paciência, tenha perseverança. Líderes da mocidade, tenham paciência, tenham perseverança, tenham coragem. Obreiros e obreiras, igreja do Senhor, sacerdócio real de Deus, tenham perseverança e paciência em Deus. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Eu quero perguntar aqui nessa noite, se alguém entre nós que deseja uma oração especial, eu queria convidá-los aqui à frente. Se alguém aqui que quer uma oração especial por uma causa, por um irmão, por um parente, por algo que parece ser impossível, eu quero chamar você à frente. Você também que não é evangélico, eu quero convidar você até aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Até você que não é, que é visitante, que não é da igreja, eu quero chamar você até aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar pela sua vida espiritual, ministerial, profissional. Eu quero orar por você. Para encerrar, Tiago encerra sua carta dizendo: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu queria que vocês aí no fundo, os obreiros e o pastor aqui atrás, estendessem suas mãos aqui para o meio. Eu quero orar pela vida de vocês aqui. Eu queria que você orasse juntamente comigo. Olha aí, você que está no seu lugar. Ore, fale com Deus, peça sabedoria a Ele, e eu irei orar em prol da sua vida. Senhor Jesus, se alguém puder, puxe o hino por gentileza. Senhor Jesus, toma a primazia dessa igreja. Meu Pai, toma a primazia desse povo que estão aqui agora. Eu preguei a sua palavra, eu preguei em seu nome. Eu preguei tudo aquilo que o Senhor mandou. Eu não diminuí nem acrescentei nada. Senhor da glória, toma a primazia de nossas vidas nesse momento. Senhor, nos ajuda a se levantar, nos ajuda a se erguer, nos ajuda, Senhor, a não ficarmos de pé.
Nos ajuda, Deus. Nos dá mais uma chance de mostrarmos que somos capazes. Eu sinto a presença de Jesus nesse lugar. Deus nos dá mais uma chance de mostrarmos que somos capazes, que somos corajosos. Oh, meu Deus, eu oro por essas vidas aqui agora. Vai entrando, meu Deus, em cada área da vida pessoal mesmo. Na espiritual, ministerial, profissional. Se há alguma doença, cura agora. Se há algo impossível, traz a possibilidade agora. Onde colocar palavra de morte, que haja vida, restauração. Senhor, eu oro pela liderança de jovens. Eu oro pelo pastor. Senhor, dá força a esses homens de Deus, a esses teus servos. Dá força, dá coragem. O Senhor manda dizer: não se prostrem, não fiquem de cabeça baixa. O Senhor manda dizer à liderança: continuem de pé. Senhor, vai abrindo portas neste lugar. Vai derramando a unção, Jesus. Acredita no coração de ti. Oh, faz aquele que caiu, Jesus. Faz aquele que pecou. Levanta quem caiu, Jesus. Longe de ti não sabemos viver. E veja a visão do santo dos altos em outro lugar. Não sabe viver de onde estiver. Não apenas agora viver. Veja a visão.
trabalhar com ele, meu pai. Vai trabalhar com Deus. Esteja falando. Jesus. Vai trabalhando no seu servo. Vai trabalhando. Santo dos Santos é outro lugar. Se o abraço dele é glória, e o poder dele, então é o dele. Fala novas línguas, seja batizado, seja renovado, seja nome. Eu quero perguntar se alguém tem nós essa noite que foi edificado, renovado, que sentiu o poder de Deus essa noite. Eu quero perguntar para aqueles que nos visitam, para aqueles que não são evangélicos ainda: tem alguém hoje que quer fazer uma aliança com Deus? Levante a mão para eu ver. Tem alguém em nosso meio essa noite que quer fazer uma aliança real com Ele? Se tem, levante a mão para que eu possa ver. Se tiver alguém, pode vir até a frente. Vamos orar por você. Se não tiver, contudo, eu quero dizer que a semente que foi plantada essa noite não foi em vão. Porque essa palavra vai alcançar a sua família, vai alcançar seu lar, sua casa. E a Bíblia diz que tudo que sai da boca de Deus não volta para Ele vazia. Saia daqui hoje crendo que a palavra que sai da boca de Deus tem poder sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre o seu lar, sobre a sua casa. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra, irmão? Já sei de confiabilidade em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu filho. Mais uma vez, trazendo para Deus essa graça sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém.